Olá, pessoal, tudo bem? Professor Marco. Nós vamos aqui corrigir as questões de matemática do PET do sétimo ano, volume 1, referente às terceiras semana. As atividades estão na página 25 e 26, e nessa semana abrangeu o tema do conjunto dos números racionais, na forma de número decimal, transformar o número decimal em fração, número fracionário na forma decimal e fazer algumas operações envolvendo os números decimais. Então, as atividades são as seguintes. A primeira, faça as transformações das representações dos números pedidos. Letra A, transforme as frações abaixo em números decimais. Galera, para transformar uma fração em número decimal igual a 4/5, é simples, basta dividir 4 por 5. Tá? Então, você vai armar uma divisão do numerador pelo denominador. Então, 4 dividido por 5, 0,8. 6 sétimos, vou dividir o 6 por 7. Aí dá 0,85714. Aí é infinito esse número, é uma divisão não exata. Tá? 1/3, 1 dividido por 3 dá 0,333. Também é uma divisão não exata, só que aqui é uma dízima periódica. É o 3 que é o período, ele repete ele infinitas vezes. Aí 11, 15 avos, 11 dividido por 15, 0,733333, também forma uma dízima periódica, o número que repete aqui é o número 3. 22, 31 avos, 22 dividido por 31, 0,7096, é um número infinito também, só que não tem dízima periódica. Não, tá? Então, letra B, transforme os números decimais abaixo em frações, simplificando sempre que for possível. É simples transformar a fração em número decimal. Você vai observar o seguinte, 3,51, duas casas decimais, décimos, centésimos. Então, você tira a vírgula e coloca o número todo sobre 100. Então, dá 351 centésimos. Dá para dividir os 351 100 por um único valor comum a eles? Não, não dá. Então, mantenho ele assim. Igual a 8,8 inteiros, 125. São três casas, o caso décimo, centésimo e milésimo. Então, nós vamos tirar a vírgula e formar o número 8.125 milésimos. Só que aí dá para dividir por 5, porque termina com 0 e com 5. Aí você vai continuando essa simplificação várias vezes. Eu já dividi os dois números de uma vez por 125. Aí 8.125 dividido por 125, 65. E 1.000 dividido por 125, 8. Você pode dividir por 5, depois o resultado por 5, depois o resultado por 5, que você chegará no mesmo resultado. Daqui em diante não dá para simplificar mais. Aí, 17,9. Só tem um número depois da vírgula, então é décimos. Então, vai tirar na vírgula, vai ficar 179 décimos. Não dá, não tem divisor comum, já está simplificado, né? Não tem como simplificar. 81,678, três casas depois à direita da vírgula. Então, nós temos 81.678 milésimos. Dá para dividir por 2, os dois valores, tá? Aí nós vamos simplificar, então, dividindo por 2, 40.839, dividindo por 2, 500. 1.254,23, duas casas aqui, então, centésima. Então, vai formar um número grande, 125.423 centésimos. Tá? Você retira a vírgula e coloca o denominador composto de zero, décimo, centésimo, milésimo, de acordo com a quantidade de números que tem depois da vírgula. Não dá para simplificar, então já está pronta essa nossa fração. Atividade número 2. Abaixo estão listados diversos números racionais. Ordene-os da forma crescente e depois posicione na reta numérica abaixo. 3,2, 0,6, 1,5. Em ordem crescente, muito simples, né, João? Então, 0,6, 1,5, 3,2. Para posicionar na reta, é interessante você observar os espaços entre cada número inteiro. 0, 1, aí tem esses tracinhos, vamos tentar aqui, de 0,1 não é. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Aí do 0,4 pula para 1? Não, não é. Então, observa aqui, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 inteiro. Está indo de 0,2 em 0,2. Então, 0,6 ele fica simples para posicionar, aqui, justamente aqui, nesse local aqui. 0,2, 0,4, 0,6.
O 1,5, observe, nós temos que posicionar ele aqui, ó, no meio certinho. Porque aqui, ó, 1, 1,2, 1,4, 1,6, tá vendo? Então, ele está no meio de 1,4 e 1,6, exatamente no meio. 3,2, aqui, ó, observe, 3,2, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4, 3,2 fica exatamente localizado aqui, tá bom? Número 3. Ana Cristina possui uma padaria e no seu balanço de vendas diário, ela teve uma venda conforme a tabela abaixo. Então, ela vendeu produto, ó, pão de sal, quantidade, 152. E aqui está posicionando o preço da unidade. E aqui, então, nós temos os produtos que ela vendeu e a quantidade de cada produto e o preço unitário, né? Preço de cada unidade de produto vendido. Aí, ajude Ana no seu balanço e calcule os preços totais das vendas por item e o valor total da venda nesse dia. Então, galera, é bem simples aqui, ó. Já posicionei aqui, ó. É só multiplicar a quantidade de pão de sal pelo preço de cada pão de sal. Então, 152 vezes 0,5, R$ 76. O preço, quantos pão doce que ela vendeu? 61. O preço de cada pão doce, 65 centavos. Multiplicamos 61 vezes 65 centavos, dá R$ 39,65. E assim será feito, ó, 30 vezes 3,55, 106,50, 20 vezes 6,30, R$ 126, 11 vezes 9,50, R$ 104,50, e 5 vezes R$ 5, né? 5, uma torta de frango, vendeu um total de 5, preço de cada torta 5, 5 vezes 5, R$ 25. Para pegar o total, né, que ela teve no final desse dia, basta somarmos todos esses resultados aqui, vírgula em barra de vírgula, então ela teve aqui, ó, um total de R$ 477,65, né, de venda neste dia. Atividade número 4, ó, o índice de massa corporal, IMC, é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Desenvolvido pelo polimata Lambert Quetelet, no final do século XIX, trata-se de um método fácil e rápido para a avaliação do nível de gordura de cada pessoa, sendo, por isso, um preditor internacional de obesidade adotado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O OMS é determinado pela divisão, o IMC, que é o índice de massa corporal, ele é determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado da sua altura, em que a massa está em quilograma e a altura em metros. Aí aqui ele fala, IMC, você pega o peso sobre o quadrado da altura e faz esse cálculo. Você pode utilizar a tabela abaixo para consultar o seu índice de massa corporal. Daqui a pouco eu volto nessa tabela. Vamos dar sequência aqui. Sabendo dessas informações, o índice IMC e a situação de um professor de matemática que tem 1,82 metros, 1,82 centímetros, né? Metros é o total, de altura, e pesa 79,82 quilos, qual seria a minha situação? Será que eu estou abaixo do peso aqui, ó, sobrepeso, um peso normal, um obeso? Qual que seria a situação? Então, iremos fazer o cálculo aqui, de acordo com o que ele falou, obedecendo essa fórmula aqui, ó. Então, nós vamos pegar o peso do professor, 79,82 quilogramas, dividir pela altura da pessoa ao quadrado, 1,82 ao quadrado. Aqui nós temos que resolver a potência primeiro. 1,82 vezes 1,82, 3,3124. Aí nós vamos pegar essa fração e transformar em um número decimal. Aí como que eu faço isso? Pego o 79,82 e divido por 3,3124. É uma divisão do numerador pelo denominador. Dá 24,097 aproximadamente. Tem mais algarismos aqui, tá? Mas aí eu parei aqui na terceira casa aqui, depois da vírgula. Aí nós vamos ver o seguinte, cara, ó, observe aqui, galera, que se deu 24,097, eu vou pegar esse meu valor e vou ver aonde que eu estou aqui. Ó. Esse número é menor que 16? Não. Ele está entre 16 e 19,9? Não. Ele está entre 20 e 24,9? E aí? Sim. Porque 24,097 é um número um pouco, né, menor que 24,9. Então, eu estou nesse meio aqui, ó, né? Quase aqui, ultrapassando aqui.
Então, considera-se que aqui, ó, igual a letra C. Letra C não, letra B aqui, ó, 24,09. Considera-se o arredondamento 24,1. Então, entende-se que a pessoa está no peso normal. Tivesse entre 20, um pouco mais de 25 e menos que 29,9, a pessoa estaria sobrepeso, e assim por diante, mediante o seu resultado, observando a tabela, você saberia a situação da sua massa corporal. Ok? Então, encerramos a semana 3. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.